Hoje eu quero dar continuação à nossa defesa da fé, desmascarando mais uma seita. E essa noite a gente vai falar sobre o espiritismo kardecista. Então, o kardecismo essa noite. Vamos orar antes de começar o nosso estudo. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que nos mostra a verdade absoluta das nossas vidas para o mundo inteiro, Senhor. E ainda que ninguém quisesse te aceitar ou acreditar, ainda assim seria a verdade, ainda assim seria a única coisa que vai valer para toda a eternidade, que vai permanecer para todo sempre, porque Tu és o Verbo, Tu és a palavra que existe, ainda que todas as Bíblias fossem queimadas, Senhor. E por isso queríamos, Senhor, mais uma vez colocar nossa confiança em Ti, a nossa fé em Ti, e Te pedir, nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade, Pai. Aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Tira todas as dúvidas, Senhor, toda a confusão da nossa mente. Repreende, Senhor, todas as mentiras de Satanás, Pai. E nos coloca novamente, Senhor, mais perto de Ti. Senhor, colocamos a nossa vida acima da Tua promessa que diz, quando nós nos achegamos a Ti, o Senhor se achega a nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio e pelo Teu Espírito que vai nos ensinar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando do nosso versículo que a gente sempre cita na defesa da fé, 1 Pedro 3, versículo 15, que diz: Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então nós temos uma razão, nós temos uma esperança, nós podemos dizer porque nós cremos o que cremos a qualquer pessoa que nos perguntar, a qualquer pessoa que pedir uma razão da nossa fé. E essa noite eu quero falar sobre o kardecismo, que talvez, comparado com as outras seitas que nós já falamos, atingiu mais você. De repente você já estava envolvido, de repente você tem parentes que estão envolvidos, e você vai ouvir algumas coisas conhecidas e talvez algumas coisas novas que vão abrir a nossa mente mais ainda. Eu sei que no Brasil o espiritismo tem várias formas, mas hoje à noite nós vamos falar somente sobre o kardecismo, porque ele, como as outras seitas que nós já falamos, se diz cristão, né? Se diz que tem uma ligação com o cristianismo, enquanto outros como a macumbaria, candomblé e tudo mais não tem essa ligação. Então vamos começar com a história do espiritismo moderno, com aquilo que é a base para o kardecismo Allan Kardec. E tudo começa com duas irmãs nos Estados Unidos no dia 31 de março de 1848, no estado de Nova York, em Hydesville, nos Estados Unidos, quando essas irmãs Fox, Maggie e Kate tinham, como elas dizem, as primeiras manifestações espíritas da idade moderna. Essas duas meninas eram somente crianças, de 12 e 15 anos, quando se mudaram para uma nova casa. Não eram muito ricos, numa cidade humilde e simples, e quando estavam nessa casa, que era meio mal assombrada, que as pessoas falaram, elas ouviram pancadas compassadas nos quartos, nos vários cômodos, e as meninas, ao invés de ficar com medo, começaram a responder a essas pancadas com o estalar de dedos. E o que aconteceu é que dizem que receberam uma resposta, e os estalos se reproduziram em número igual. Então elas ficaram perplexas, chamaram a mãe, e tudo isso se repetiu várias vezes, até que a família montou um código de comunicação, em que 2 toques seria sim e 1 toque seria não. E assim, através de várias perguntas, então dizem elas que verificaram que era um espírito comunicando com elas. E continuaram a perguntar e chegaram à conclusão que era o espírito da alma de Charles Ryan, que era o antigo morador dessa casa, que foi assassinado com a idade de 31 anos. E depois, através de várias outras
perguntas, foram levados a um local escondido onde acharam um esqueleto humano que seria o corpo, né, o resto desse morador da casa. Assim, claro, isso chamou a atenção de toda a vizinhança e começaram a fazer shows, a fazer realmente entretenimento para os outros, fazendo perguntas quaisquer e respondendo às pancadas que ouviram. Logo, essa notícia se espalhou, vieram vários estudiosos, pesquisadores que queriam verificar o que estava acontecendo e começaram a divulgar essas experiências, não só nos Estados Unidos, mas isso foi para a Europa, foi para outros países também, principalmente a França, a Alemanha, a Inglaterra no começo, e a notícia começou a abalar o mundo. As irmãs, claro, ficaram ricas, ficaram famosas, começaram a viajar, a se mudar a um lugar com mais luxo e tudo a mais. Mas hoje nós vemos esse acontecimento como o começo do espiritismo moderno. E até os espíritos afirmam que esse seria o começo. E por isso existe hoje um monumento nessa cidade de Hydesville, que foi aprovado pelo Congresso Internacional do Espiritismo em 1925, que aconteceu lá na França, em Paris. E vamos ler o que diz lá nesse monumento. Diz que foi aprovado pelo Congresso e está escrito: erigido a 4 de dezembro de 1927 pelos espíritas do mundo, de todo o mundo, em comemoração da revelação de espiritismo moderno em Hydesville, Nova York, a 31 de março de 1848, a homenagem à mediunidade, base de todas as demonstrações sobre as quais se apoia o espiritismo. A morte não existe, não há mortos. Então, se baseando nessa experiência, começou o espiritismo moderno e com essa hipótese, essa teoria, a crença deles, a morte não existe, não há mortos. Agora vamos deixar essas irmãs para o lado um pouquinho e falar sobre Allan Kardec, que é praticamente o fundador do kardecismo. O nome verdadeiro dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, um francês que nasceu em Lyon em 1804 e viveu até 1869 e morreu em Paris. Ele era um pedagogo francês que estudou até os 10 anos de idade na França mesmo, na escola, depois foi para a Suíça e estudou sobre um homem chamado Pestalozzi, que era um homem muito famoso na época por desenvolver métodos de ensino que até revolucionaram a França, a Alemanha, reformou o sistema de ensino lá. Então ele foi criado nessa escola de Pestalozzi e depois se formou em letras, ciências e medicina. Ele adquiriu também o conhecimento de vários idiomas, falava alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês. E com toda essa educação, ele voltou para a França, para Paris, e fundou o seu próprio instituto de ensino, se baseando no instituto onde ele estudou. Ele se casou nesse tempo em Paris e começou a publicar obras para a educação, para o ensino público. Publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público, uma gramática em francês, mas logo o instituto faliu, porque o sócio dele não tinha mais dinheiro, fez alguns negócios ruins e ele tinha que fechar o instituto. Então ele começou a traduzir livros e começou a lecionar cursos gratuitos, até dentro de casa, de química, física, astronomia e anatomia. Escreveu obras didáticas que fez ele até ser aceito como membro da Real Academia de Ciências Naturais, lá na França. Então, até aqui nós podemos dizer um estudioso, um homem estudado, um homem culto, que simplesmente empenhou a sua vida para o melhor das crianças, do ensino público e tudo a mais.
e realmente perito em várias áreas, né, ciências e tudo a mais. Foi então no ano 1851 que ele teve o primeiro contato com praticantes do Espiritismo, que já, né, estava começando na Europa. Teve contato com várias reuniões com mesas girantes e psicografia, em que alguém recebe alguma coisa por um espírito, escreve numa lousa ou escreve num papel. E ele começou a ficar interessado. Na verdade, ele só queria conhecer para verificar o que estava acontecendo, né? Fazer uma pesquisa, investigando mesmo. E ele começou a ser convidado. Em 1858, ele foi convidado para uma sessão, participou e aceitou um espírito familiar, que seria o guia dele, que se chamou Verdade. E esse espírito guia com que ele se comunicou, a partir desse momento, informou ele que já o conhecia de outras vidas, de muito tempo atrás, no tempo dos druidas, nas Gálias, e que o nome dele não era Hipólite, mas era Allan Kardec, na época dos druidas, um poeta celta que ele adotou esse nome e depois começou a escrever livros com esse nome. Ele reuniu todas as informações que ele podia obter sobre o Espiritismo numa série de leis. E por isso nós podemos chamar ele de codificador do Espiritismo. Ele começou a codificação de tudo que ele podia achar sobre o Espiritismo. Até que em 1857 lançou o Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos é uma obra que contém mais de 1000 perguntas, respostas que foram feitas aos Espíritos. Depois ele publicou mais livros, como o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e o que é o Espiritismo e obras póstumas. Então escreveu vários livros que hoje, na verdade, são as obras que nos expõem as doutrinas do Espiritismo moderno, do Kardecismo. Mas agora vamos deixar Allan Kardec um pouco e vamos voltar às irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, porque algum tempo depois que ele morreu, em 69, Kate e Maggie simplesmente chegaram ao público e confessaram que tudo que elas tinham feito era uma fraude. Foi em 1888. As duas estavam sofrendo muito de uma vida desgraçada mesmo, pelo vício do álcool, violência e tudo mais. Estavam sofrendo muito e as duas começaram a denunciar publicamente o Espiritismo e seu séquito de truques, os truques que elas apresentaram em shows de 30 até 40 anos da vida delas. E foi numa noite em 1888 que elas foram para Nova York, na Academia de Música, e as duas, na verdade a uma e a outra, concordando, demonstraram a falsidade de tudo que fizeram sobre esse disfarce da mediunidade. A mediunidade que alguém pode, através de um médium, receber notícias do além, dos espíritos. E eles prepararam tudo, a assembleia na Academia de Música, colocaram um banquinho de madeira na frente da Maggie. Ela colocou o pé sobre esse banquinho e toda a assembleia ficou em silêncio, querendo ouvir, saber o que era então que estava acontecendo nessa casa mal assombrada. E ela realmente fez uma série de pancadas, esses misteriosos sons que milhares de pessoas tinham ouvido. E depois subiram 3 médicos e afirmaram que o som é simplesmente produzido com o dedo grande do pé. Então foi um truque que ela mesma produziu o som e em que todas as pessoas, todo o público foi enganado por esses 30, 40 anos. Chegaram depois alguns espíritas de grupos já formados e queriam
dar dinheiro para ela, para negar aquilo que ela tinha falado. Mas ela já estava tão no fim da vida, já não queria saber de mais nada, não aceitou o dinheiro, e isso, né, se espalhou pelo mundo inteiro. Mas isso já foi 19 anos depois da morte de Kardec. Se ele estivesse vivo nessa época, ouvindo que era uma fraude, ouvindo que era uma falsidade de tudo que elas fizeram, e se ele fosse sincero na época também, talvez a história do Espiritismo seria outra. Mas como ele já tinha morrido, como os livros já tinham sido lançados, ninguém mais poderia parar o crescimento do Espiritismo. E falando de hoje, nós podemos falar que nem precisamos falar do mundo, mas só do Espiritismo no Brasil. Podemos falar que o maior número de praticantes hoje está no Brasil. Embora não começou no Brasil, na França hoje tem provavelmente nem 1000 praticantes do Espiritismo. No último censo que teve, né, esse ano está tendo, mas em 2000 teve 2,3 milhões de praticantes. Aqueles que afirmaram que seriam praticantes. Mas isso já mudou muito e nessa época também não foi todo mundo que é seguidor que falou que estava praticando isso. Hoje podemos falar que mais ou menos entre 20 até 30 milhões de pessoas são seguidores e simpatizantes do Espiritismo, do Kardecismo e de várias outras formas do Espiritismo. Muitas vezes no sincretismo, né, na mistura com o catolicismo, o que muitas pessoas vão para a igreja católica, mas lá em casa praticam o Espiritismo. Então podemos ver que o mundo inteiro, né, o maior número está aqui no nosso meio, e por isso provavelmente muitos de vocês podem contar casos de familiares, amigos que estão envolvidos no Espiritismo. Qual é a essência do Espiritismo? Allan Kardec diz que é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo fala que uma crença no mundo de espíritos, existem espíritos e existe a possibilidade dos vivos entrarem em contato com os espíritos dos mortos. Geralmente os espíritas querem afirmar que é uma ciência, é simplesmente baseada em fatos científicos e tudo mais, mas na verdade podemos afirmar sim que é uma religião. Pelo fato de que tem a crença num Deus, né, no mundo espiritual e tudo mais que nós vamos descobrir daqui a pouco, é sim uma religião. Mas por que a gente precisa falar com tanta força, com tanta importância na igreja? Porque o Espiritismo afirma ser cristão e aí está o maior perigo. Se não fosse alguma coisa que diria nós somos cristãos também, não teria tanto perigo. Mas infelizmente muitos cristãos, pela falta de conhecimento do Espiritismo, caem nos laços e se entram nas sessões, fazem parte disso e não deveria ser. E nós vamos descobrir por quê. Vamos ver o que os livros de Allan Kardec dizem. Primeiro tem o Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec afirma que o cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. Bom, será que é assim? Nós vamos descobrir, mas se fosse assim, então seriam irmãos, né? Poderíamos compartilhar muitas coisas. No mesmo livro ele diz: o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou o Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então eles falam, a gente explica simplesmente de forma mais clara. É mais fácil fazer parte do Espiritismo do que do cristianismo e no final das contas creem a mesma coisa, não ensina nada ao contrário ao que ensinou o Cristo. Então, se fosse assim, seria fácil. Além disso, o Espiritismo se baseia na moral cristã.
no Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que o Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus. Então, a mesma moral, a mesma coisa que eles seguem. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: no cristianismo encontram-se todas as verdades. Parece então que eles seguem o mesmo Deus, o mesmo Jesus, que eles têm as mesmas crenças. E além disso, eles afirmam que eles têm uma ligação sim com a palavra de Deus. Eles se chamam a terceira revelação de Deus em toda a história da humanidade. A primeira revelação de Deus foi através de Moisés. A lei de Moisés, a aliança no Monte Sinai. A segunda revelação de Deus é Jesus. E a terceira revelação de Deus agora é o Espiritismo. Diz Allan Kardec no livro A Gênese: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito da Verdade que preside ao grande movimento da regeneração? A promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Então, esse Espírito da Verdade que veio sobre Allan Kardec, né? E essa terceira revelação agora cumprindo todas as promessas de Jesus a respeito do Consolador, a respeito do Espírito Santo. Então dizem eles que o movimento Espiritismo é praticamente o Espírito Santo. Bom, vamos ver o que eles dizem sobre a Bíblia, porque se a gente consegue ver os conceitos dos espíritas sobre a Bíblia, a gente pode sim concordar com eles ou não, porque para nós é a base de tudo. Se eles se dizem cristãos e nada contraria o ensino de Jesus, então vamos ver o que eles falam sobre a Bíblia, porque para nós é toda a base, é toda a verdade. O sucessor de Kardec, Leon Denis, disse que a Bíblia não pode ser considerada produto da inspiração divina. Ela é de origem puramente humana, semeada de ficções e alegorias sobre as quais o pensamento filosófico se dissimula e desaparece ao mais das vezes. Diz ele então que não é inspirada por Deus. Nisso nós já temos um problema, nós cremos que ela é inspirada. E diz mais ainda, a Federação Espírita Brasileira: do Velho Testamento já nos é recomendado somente o Decálogo, os 10 mandamentos, e do Novo Testamento apenas a moral de Jesus. Já consideramos de valor secundário ou revogado ou sem valor algum mais de 90% do texto da Bíblia. Isso agora deve abrir os nossos olhos. Se nós podemos desconsiderar 90% do texto da Bíblia, então perdemos as nossas crenças, perdemos aquilo em que a nossa fé se baseia. E os espíritas geralmente usam a Bíblia só para provar, em aspas, aquilo que eles dizem, que as doutrinas deles se encontram na Bíblia sim, mas quando contesta as suas doutrinas, eles não usam mais a Bíblia. E isso, pelas próprias palavras deles, são mais ou menos 90% da Bíblia que eles poderiam tirar porque contestam as doutrinas do Espiritismo. A Bíblia mesmo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então não são 90%, não são 99%, mas são 100% que são inspirados por Deus e útil para a nossa vida. E nós vemos até no livro dos médiuns que os espíritas podem usar uma linguagem de outras crenças para ganhar membros. E isso que eles fazem. Se eles chegam a um cristão, eles vão usar versículos de forma distorcida para chamar a atenção e usar a linguagem dos cristãos para ganhar membros para si mesmo. Ele diz: é preciso que nós façamos entender. Se alguém tem uma convicção bem assentada sobre uma doutrina, ainda que falsa,
é necessário que desviemos dessa convicção, porém pouco a pouco. Eis porque nós nos servimos quase sempre de suas palavras e damos a impressão de partilhar de suas ideias, a fim de que ele não se ofusque de súbito e deixe de se instruir conosco. Por isso, quando um cristão vai evangelizar, vai falar para um espírita, ele vai concordar com tudo. Parece que nós falamos a mesma língua, parece que nós concordamos em tudo. E exatamente essa forma de enganar a outra pessoa, dando a impressão de que o espírita compartilhasse e partilhasse as mesmas ideias, porém não é. Então, falando sobre a base, nós não temos a mesma base, infelizmente já não bate. Mas vamos ver mais algumas doutrinas sobre Deus. O que o Espiritismo moderno fala a respeito de Deus? Em primeiro lugar, ele nega a Trindade. No Jornal Espírita, em 1953, saiu "Há mais do que uma pessoa em Deus?" A pergunta, e obtendo como resposta não. A razão nos diz que Deus é um ser único, indivisível, que o Pai Celeste é um só para todos os filhos do universo. Então, eles não afirmam como a Bíblia que tem 3 pessoas em Deus. Tem Deus o Pai, Jesus o Filho como segunda pessoa e o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. E realmente a Bíblia nunca afirma que o Espírito Santo seria o movimento criado por homens. Não, o Espírito Santo não é o Espiritismo, mas ele tem atributos de uma pessoa. Ele pensa, ele sente, ele tem vontade. Então não pode ser a terceira revelação como eles falam. E a respeito de Deus, eles falam também que Deus é um Deus distante e impessoal. Ele é simplesmente a causa de todas as coisas. Como eles acreditam, né, na lei da causa e o efeito, quem é a primeira causa é Deus. Mas depois mais nada. Ele é Deus, criou todas as coisas e deixou o mundo entregue às suas próprias forças. E de onde vem a orientação então para o mundo, segundo o Espiritismo? Através dos espíritos, através dos médiuns com que você pode consultar os espíritos. Mas a Bíblia diz alguma coisa bem diferente, que Deus é sim um Deus pessoal, que está interessado em cada pessoa, que está no mundo que Ele criou. João 3,16 diz, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é tanto assim que Deus se importa com cada um. Não é um Deus que simplesmente deixou o mundo entregue às suas próprias forças, mas Ele se importa. Hebreus 1, versículo 1 diz, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho. Como vem a orientação para as nossas vidas? Não através dos espíritos, não através das sessões perguntando o que deve fazer, mas nesses últimos dias através do Filho. E podemos falar diretamente com o Filho, que é o melhor do cristianismo. Nós temos acesso direto. O que eles falam sobre Jesus então? Já que eles negam a Trindade, podemos concluir que eles não acreditam que Jesus seja Deus de verdade. Então, quem é Jesus para o espírita? Jesus é simplesmente um médium, alguém que tem essa conexão com o mundo espiritual e ele teve o espírito do mais alto nível. Jesus, dizem eles, é uma pessoa, uma alma que chegou a um estado de perfeição, conhecimento e pureza através de muitas reencarnações. Então ele sim chegou a esse estado perfeito. E por isso para eles ele é o exemplo da perfeição moral. Quem é a melhor pessoa moral que já viveu? Jesus Cristo, eles falariam. O grande mestre. Mas o que difere ele muito do Jesus em que nós cremos é que eles falam que ele não é Jesus que morreu na cruz pelo perdão dos nossos pecados. Leon Denis diz
não, a missão de Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Então, infelizmente, não é o nosso Jesus. Não temos nenhuma parte nesse Jesus do Espiritismo. A Bíblia fala que Jesus foi 100% Deus e foi 100% homem. 1 Timóteo 2, versículos 5 a 6, fala que, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Esse é o Jesus que se deu por nós, que se deu como resgate, como o preço para as nossas vidas. E só Ele é mediador entre Deus e os homens. Então, o Jesus do Espiritismo não é o nosso Jesus. E sobre a salvação, o que o Espiritismo afirma sobre a salvação? No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz: fora da caridade não existe salvação. Então, fora da caridade, fora das boas obras, você não pode ser salvo. Então, quer dizer, a salvação dos espíritas se baseia 100% nas obras. Mas a Bíblia diz que é somente pela graça, mediante a fé, pelo sangue de Jesus. Quando nós colocamos a nossa fé nesse sacrifício de Jesus na cruz, nós obtemos a salvação. Então, essa diferença enorme faz do Espiritismo, na verdade, eles dizem que Jesus é um mentiroso, né? Até que eles falam que é o espírito mais evoluído, o espírito mais puro, mas ainda assim, falando isso sobre a salvação, faz de Jesus um mentiroso, porque Jesus mesmo disse que não haveria salvação longe ou fora do sangue que Ele derramou na cruz. E até que as obras para o espírita, né, toda a caridade que eles querem fazer, sendo assim, sendo requisita e exigência para a salvação, não tem nada a ver com amor fraternal, não é? Não tem nada a ver, é simplesmente uma intenção egoísta. Todo mundo quer ser salvo, então por isso faz caridade. Não tem nada a ver com o amor fraternal que eles elevam tanto. Leon Denis também diz: cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. Nada exterior a nós poderia fazê-lo. Então, como funciona a salvação no Espiritismo? E nós chegamos então na maior doutrina deles, na doutrina mais importante, que é a reencarnação. No túmulo de Allan Kardec está escrito isso: nascer, morrer, renascer e progredir sempre, esta é a lei. Então essa é a reencarnação. Você nasce, você morre, mas você volta renascendo e progride sempre. A lei do Espiritismo é essa. Uma definição para a reencarnação, o que é? Nós podemos dizer que é a crença de que a alma se transfere de uma existência física para a outra. Você vai de uma vida para outra até que, depois de muitas vezes ter vivido aqui na Terra, a alma é liberada da existência terrena e absorvida pelo Absoluto. Então, nossa vida atual é simplesmente uma repetição de uma outra existência, né? Você volta aqui nessa Terra. Essa reencarnação acontece tantas vezes que for preciso para você ser liberto, ser liberada dessa existência e ser absorvida no Absoluto. Allan Kardec disse que a reencarnação é a volta da alma à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ela e que nada tem de comum com o antigo. Então, reencarnação, você não volta para o mesmo corpo, mas para um outro corpo, pode ser em qualquer lugar, pode ser de qualquer forma. Num outro corpo você volta. E qual é o propósito da reencarnação? Por que é tão importante para um espírita passar por esse processo? Tem dois propósitos. Em primeiro lugar, é o progresso e a evolução do espírito.
né, como diz no túmulo de Allan Kardec, sempre progredindo. Então, você precisa morrer, ser reencarnado para sempre melhorando, para estar fazendo o aprimoramento progressivo da humanidade. Toda a humanidade fazendo isso sempre vai melhorando, é isso que eles falam. E tem 3 graus básicos de espíritos. Os mais baixos, os espíritos maus e ignorantes. Então, você pode progredir para ser um espírito bom e progredir mais até você ser um espírito perfeito. Como Jesus foi um espírito puro, o mais puro que já existiu. Então, a reencarnação serve para o progresso da sua vida, mas também para a purificação da sua vida. E nisso entra a lei de causa e efeito, que também é chamado karma, né? Você precisa pagar pelas faltas cometidas em vidas passadas. Se você fez alguma coisa ruim, então você paga hoje aqui nessa vida. Se você fizer alguma coisa nessa vida, as próximas vidas, né, vão pagar para isso. Diz ele, o Allan Kardec, cada espírito é responsável pela sua própria ação e para cada ação há uma reação. Então, você faz alguma coisa, tem algum efeito lá para frente, até chegar à libertação do corpo. E essa ideia realmente não começou com ele, mas ele emprestou essa ideia do hinduísmo, né? Progredir até escapar esse ciclo de reencarnações. Que o homem está preso nesse ciclo de reencarnações até ele ser liberto, né? Para alguns é o nirvana, para eles é ser absolvido em Deus no absoluto. E como você pode progredir? Você pode progredir, como a gente já falou, sobre através da caridade, fazendo boas obras e sofrendo pelos erros anteriores. Então, sofrendo, você também vai progredindo. Mas vamos falar agora sobre os argumentos contra a reencarnação. Primeiro, o que a Bíblia diz contra a reencarnação? Bom, o que Allan Kardec diz, primeiro. Ele diz: a reencarnação é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo. Então, se a coisa mais importante para o Espiritismo, a doutrina básica, sem essa base, vai perder toda a essência. Sem isso, se a gente consegue mostrar que simplesmente não existe isso, que não é lógico, é antibíblico, nós tiramos tudo e eles vão perder toda a razão da sua religião. Vamos começar com 3 versículos na palavra de Deus. Romanos 14, versículo 12, que diz assim: cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. No Espiritismo ninguém presta conta porque sempre vai progredindo até ficar perfeito. Mas quando acontece esse prestar de contas para cada um, sendo cristão ou não cristão, Hebreus 9, versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Após a morte, cada um vai enfrentar o juízo, cada um vai prestar contas a Deus. Então, nós temos um momento certo na vida de cada um. Não existe progredir, não existe voltar a um outro corpo, até que nós temos isso confirmado em Lucas 23, 43, quando Jesus falou para o ladrão na cruz. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Porque esse ladrão na cruz, ele se arrependeu. E Jesus não falou: hoje você vai morrer e vai se reencarnar em outro corpo e vai voltar para a terra, pagar para tudo que você fez. Não. Você estará comigo no paraíso. Você estará comigo na presença de Deus ainda hoje. Então a Bíblia mostra claramente que a reencarnação é contra o que a Bíblia ensina, o que Deus ensina. Mas vamos falar sobre o argumento ético também. O Espiritismo ensina que o culpado é castigado sem ele saber por quê.
Você está sofrendo alguma coisa, mas você não se lembra da sua vida anterior. Você não se lembra o que você fez na sua outra vida. Então esse castigo sobre o culpado, sem ele saber por quê, parece realmente uma brutalidade e não satisfaz nem o nosso sentimento de justiça, nem a justiça de Deus. Então só pela ética nós vemos que não faz sentido. Imagina, por exemplo, vamos pegar uma das piores pessoas no mundo, Hitler. Hitler ficaria livre dos seus crimes, porque ele vai ser reencarnado, vai, de repente, uma menina no Brasil, uma menina de 5, 6 anos, e ela está agora sofrendo no lugar dele. Onde está a justiça? De repente, essa menina tem uma doença muito grave, leucemia, alguma coisa assim, morre ainda com 6, 7 anos, sem saber por quê, sem saber dos crimes que ela supostamente cometeu na existência anterior. Então não faz sentido nenhum, não tem justiça nenhuma nisso. E pensando sobre Jesus, se Jesus realmente, como eles dizem, foi o maior espírito de luz que já existiu, o que Jesus fez na sua vida anterior para merecer tanto sofrimento? Porque Jesus foi pregado na cruz, morreu como assassino, foi um pobre coitado, abandonado até pelos próprios discípulos. O que ele estaria pagando? Que karma ele está pagando? E se ele está pagando alguma coisa, a pergunta seria, por que ele teria que pagar alguma coisa, já que ele era perfeito? Então nisso, pela ética, pela lógica, nós vemos que não faz sentido nenhum. Quero apresentar mais 2 argumentos contra a reencarnação, simplesmente argumentando pela lógica. Em primeiro lugar, a população do mundo. Hoje sabemos que tem mais de 6 bilhões de pessoas aqui na Terra, mas no começo só tinha 2, Adão e Eva, 2 almas. E a reencarnação diz que a pessoa retorna à Terra e toma um outro corpo. Se hoje nós temos 6 bilhões de pessoas, de onde vieram tantos corpos? Se no começo do mundo só tinha 2, e hoje nós temos milhões. Nem os macacos que estavam presentes lá no Jardim de Éden podem dar conta de tantos corpos que nós temos hoje em dia. 50 anos atrás tinha só mais ou menos 5 bilhões de almas para se reencarnar. Então nós deveríamos ter 5 bilhões de corpos para essas pessoas, mas nós temos hoje mais de 6 bilhões. Então esse aumento radical, muito grande, não está provando a reencarnação, a teoria da reencarnação. E por último, nós podemos falar e perguntar para eles, onde está o progresso? Onde está a moral maior, a espiritualidade maior, já que a humanidade está progredindo, já que deve ter muitos espíritos puros já, depois de tantas reencarnações, mas onde está esse desenvolvimento? Humanitariamente, moralmente, onde está? Nós não vemos progresso, mas na verdade regresso em tudo. Na moralidade, na espiritualidade, nós vemos um regresso. E nós vemos que a Bíblia dá mais razão para explicar isso do que a teoria, a doutrina da reencarnação. Bom, já mostrando a doutrina mais importante deles, que é uma fraude, não tem nada a ver com a realidade, vamos continuar falando com mais algumas coisas que eles também afirmam. Sobre a origem do homem. De onde veio o homem, de onde veio o pecado ou o mal. Eles falam que Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes e imperfeitos. Então todos os espíritos vêm assim e por isso estão sofrendo para progredir, para se tornar perfeitos. Então a culpa do sofrimento de tais espíritos, na verdade, é de Deus, porque Deus criou todos os espíritos simples, ignorantes e imperfeitos. Então,
A culpa de quem? Deus, porque Deus os criou assim. Onde está então a justiça de Deus? Não teria justiça de Deus nesse sistema. E de onde veio o mal? Essa é uma outra pergunta. Se realmente o homem veio através da criação dos espíritos simples, ignorantes e imperfeitos, de onde começou o mal? Porque o mal no passado é causa do mal no presente, né? O que você fez no passado é causa daquilo que você está sofrendo no presente. E nós podemos chegar lá no começo e perguntar qual foi o primeiro mal. Qual foi o primeiro mal que causou o segundo mal e todos os males que nós temos hoje? E até o espírita tem que falar que no princípio era Deus. Então essa teoria, essa doutrina faz Deus o culpado do mal. Deus, aquele que criou o mal. Mas o que a Bíblia diz? O homem foi criado na imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado inocente com o livre-arbítrio. Só que ele foi enganado por Satanás, ele desobedeceu a Deus. E Deus nem criou Satanás mal, nem o homem mal. Mas todos teve uma escolha, todos caíram, o pecado entrou no mundo e por isso existe o mal. Mas Deus não é a primeira causa do mal. Bom, além dessa doutrina sobre a origem do homem e do pecado, eles negam a existência do céu e do inferno. O que é o céu então? Se você fala com um espírita, eles vão falar que são simplesmente planetas habitados pelos espíritos evoluídos. O céu são outros lugares por aí em que você pode chegar se você evolui como espírito. Conforme o aperfeiçoamento, os espíritos vão para diversos mundos. Tem mundos inferiores em que existe vida como o nosso planeta, né? Aqui você realmente paga, aqui só tem a classe baixa. Mas existe vida física e nos mundos superiores só existe vida inteiramente espiritual. Então esse é o céu para o espírita. Allan Kardec disse: assim podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso, e que encontramos o nosso purgatório em nossa encarnação, em nossas vidas corpóreas ou físicas. Então em nós mesmos está o inferno ou o paraíso. Ou a gente vai evoluindo e de alguma forma experimentar o paraíso, ou então fazer as coisas erradas e sofrer por essas e experimentar o inferno. E sendo limpo, vamos dizer assim, através das encarnações. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou, Ele não voltou num outro corpo, mas no mesmo corpo. E depois Ele ascendeu para estar ao lado de Deus Pai. E esse lugar é o céu, é a presença de Deus. Ele está à destra de Deus Pai. E a Bíblia também diz que nós vamos para o mesmo lugar, colocando a nossa fé em Jesus. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dentre aqueles que dormiram. Aqueles que dormiram vão ressuscitar como Jesus, e nós que ou seremos arrebatados ou morremos e ressuscitaremos, também vamos ser como Ele, estando ao lado de Deus Pai, lá no céu, nós também vamos estar na presença de Deus. Isso a Bíblia fala sobre o céu e sobre o inferno. Você pode pegar as outras fitas, os outros estudos que nós já fizemos, em que a Bíblia fala e afirma que o inferno existe, e só Jesus nos evangelhos faz 15 referências que o inferno é um lugar de tormento eterno, que é um lugar certo, que não é simplesmente uma invenção da mente humana, mas é um lugar de tormento eterno. Além de negar a existência do céu e do inferno, eles também negam a existência do diabo e dos demônios. Quem é então o diabo para o espírita? O diabo é simplesmente a personificação do mal. Cada vez que você lê diabo, alguma coisa dos demônios na Bíblia, é uma alegoria, é uma ficção.
Mas a pessoa, Satanás, não existe. Não é um ser pessoal, espiritual. Não é ninguém que tem vontade, razão ou raciocínio, como a Bíblia afirma que é um ser pessoal. Para eles, Satanás e os demônios são simplesmente espíritos atrasados, impuros, que um dia vão chegar na perfeição também, vão se tornar anjos de luz. Então não tem castigo para eles, né? Não tem punição para eles, e eles vão chegar até num estado que, vamos dizer nas nossas palavras, vão ser uma bênção. Então, eles chegarão à perfeição, é isso que eles dizem. E tudo que Satanás quer, não é? Tudo que Satanás quer é que o homem negue a sua existência. Se o homem nem acreditar na existência de Satanás, ele tem mais espaço, ele tem mais liberdade para fazer tudo o que ele quer fazer aqui na terra, que é enganar o homem e afastar de Deus. Mas o que a Bíblia diz? Existe sim Satanás que é um ser espiritual, que tem vontade, razão, raciocínio, que é um anjo que caiu por escolha própria, por querer estar no lugar de Deus. O orgulho dele fez ele cair, foi expulso do céu, em que ele levou 1/3 dos anjos. Ele foi lançado para a terra, onde está hoje o reinado dele, onde hoje ele habita, ele age, tentando afastar o homem de Deus. Então existe sim diabo e existem sim demônios, que são os anjos caídos. E o que a Bíblia diz então sobre a comunicação com os mortos? Já que isso é uma crença que eles afirmam também, a comunicação com espíritos desencarnados através da mediunidade, quer dizer, consultando médiuns para receber orientação, para receber uma direção. Quero destacar 4 versículos que o Antigo Testamento nos traz. Primeiro, Levítico 19, versículo 31. Que Deus fala: não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. E no próximo capítulo 20, versículo 6, em Levítico diz: voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procurar médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles, eu o eliminarei do meio do seu povo. Esses 2 versículos nos falam que existe uma contaminação e uma prostituição espiritual para quem for consultar médiuns, para quem for consultar espíritos. Existe uma contaminação, querendo ou não, existe um efeito, já que eles falam em causa e efeito, você vai lá se consultar, o efeito vai ser uma contaminação espiritual. Isaías 8, versículo de 19 a 20 diz: quando disserem a vocês, procurem um médium, ou alguém que consulte os espíritos e murmure encantamentos, pois todos recorrem a seus deuses e aos mortos em favor dos vivos, respondam: à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então a palavra de Deus diz: se alguém falar, corre aos médiuns, você vai receber a orientação dos espíritos. Você tem algum problema físico ou espiritual ou emocional, os mortos vão te ajudar, os espíritos vão te ajudar. O que a gente deve responder? Não. Isso é uma abominação para Deus. Correm à lei, correm aos profetas, correm aos mandamentos, que é a palavra de Deus. Se qualquer coisa no mundo não concordar com a palavra de Deus, então pode descartar, pode jogar fora. E como a gente já viu, eles não concordam com a palavra de Deus. Em Levítico 20, versículo 27, diz: os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merecem a morte. Então essa foi a punição no Antigo Testamento para essas pessoas. E por que tão violento, tão forte? Porque Deus quer deixar claro que Ele condena essa prática. Ele não se agrada com essa prática. Através de todos esses versículos e mais que nós achamos na palavra de Deus, Deuteronômio
e assim vai. A Bíblia não afirma que alguém pode, na verdade, falar com os mortos. Mas a Bíblia afirma que existe um grande perigo em se consultar com espíritos. Não que você poderia até falar com mortos, mas que existem espíritos que podem enganar você, e entrar em contato com o mundo dos espíritos é perigoso e enganoso, que você está brincando com poderes que são mais altos, mais fortes do que você, e podem te sugar e trazer no mundo e até numa armadilha, em laços que você não pode mais se livrar, a não ser pelo poder de Jesus. O que é a verdade? Então, o que acontece nos centros, o que acontece nas reuniões, nas sessões? E a gente pode afirmar que a primeira sessão espírita está em Gênesis. Foi no Jardim de Éden, porque foi Satanás que veio através da serpente. A serpente incorporando Satanás, e foi a serpente que iniciou a conversa com Eva. Foi Eva que caiu no engano. Satanás conseguiu enganá-la e o pecado entrou no mundo. Então essa foi a consequência da primeira sessão espírita, e nós estamos sofrendo as consequências dessa primeira sessão entre Satanás, a serpente como médium, e Eva, e claro Adão, que fez a raça humana cair. Mas até Allan Kardec afirma que é impossível identificar o espírito que vem para nos dar as supostas notícias do além. É impossível identificar quem é aquele espírito com quem você está falando. No livro dos médiuns ele fala: esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e aproveitam todas as ocasiões para se imiscuírem nas comunicações. A verdade é a menor das suas preocupações. Eis porque eles sentem um prazer maligno em mistificar aqueles que têm fraqueza, e algumas vezes a presunção de acreditar neles sem discussão. E fala no livro A Gênese: insistir para obter detalhes exatos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo quanto se quer, sem se importarem com a verdade, e que se divertem com os terrores e decepções causadas. Isso não mostra quem está atrás? O próprio Allan Kardec falando: você quer falar com a sua mãe que morreu, você vai até um centro, você inicia a comunicação, e você acha que está falando com a sua mãe, mas você não pode ter certeza nenhuma, porque até Allan Kardec está falando que os espíritos podem te enganar. Eles não se importam com a verdade. Esses espíritos levianos, eles querem se comunicar com os seres humanos, e eles falam qualquer coisa, o que querem, até se divertem com os terrores e decepções causadas. Quem é que tem prazer nisso? Somente o pai da mentira. Somente aqueles que operam para ele, os demônios, têm prazer em enganar e causar terror e decepção nas pessoas. Então nós podemos afirmar assim que são demônios que se manifestam, são pessoas que são possessas por demônios, falando coisas, falando orientações, o que for. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que os espíritos enganadores não têm escrúpulos em se abrigarem sob nomes que tomam emprestado para fazerem aceitar suas utopias. Eles podem se dar de qualquer pessoa, alguém conhecido que já morreu, um ente querido que você conhece. Eles usam qualquer nome para fazer você aceitar as mentiras, aquelas coisas que querem que você faça. 1 Timóteo 4:1 diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. São doutrinas de demônios que o Espiritismo, o Kardecismo prega, ensina, e faz todo sentido, porque se são demônios que se manifestam através dos médiuns, demônios podem falar tudo dos acontecimentos do passado, porque demônios não morrem.
Demônios são anjos caídos, são os seres espirituais que não morrem como a gente. Então podem acompanhar uma família por gerações, conhecendo todos os acontecimentos, conhecendo todos os nomes das pessoas, tudo o que aconteceu. E por isso, né, colocando um nome qualquer que a pessoa conhece, pode fazer a pessoa aceitar qualquer coisa. Então, infelizmente, isso está acontecendo. Muitas pessoas estão sendo enganadas, mas não tem nada a ver com o cristianismo. 1 Coríntios 10, versículo 21 diz: quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Cristãos verdadeiros não têm como ter comunhão com os demônios. Um cristão verdadeiro não tem espaço num lar espírita. Não tem nada a ver. Mas infelizmente, muitos são convidados pela falta de conhecimento da própria palavra de Deus e das doutrinas espíritas. Eles são convidados, fazem parte, e não tem dúvida nenhuma que é algo atraente para uma pessoa que não tem ouvido de Deus por muito tempo, que não tem um relacionamento íntimo com Jesus. A pessoa precisa de alguma conexão, algum contato com Deus, e por isso acha que através disso encontra uma forma mais fácil de se comunicar com Deus. Foi a mesma história o que aconteceu com Saul, com o rei Saul, que desobedeceu ao Senhor, queria ouvir uma direção de Deus, mas nem o Urim, nem o Tumim, nem os profetas estavam mais falando alguma coisa com ele. Então ele foi e consultou um médium. E logo depois morreu, foi dado o julgamento sobre a vida dele. Infelizmente muitas pessoas fazem isso, por não conseguir ouvir de Deus, ao invés de buscar o Senhor, que diz que sempre está presente, né? Me busquem de todo o coração e vocês me encontrarão. Não, eles vão para os centros e acham que de forma mais fácil conseguem alguma orientação de Deus, mas caem nos laços do diabo. Então esse é um fato triste que nós, quem sabe, podemos reverter esse quadro e falando com nossos amigos, nossos queridos que estão presos nessas doutrinas, e quem sabe Deus pode salvar alguns e trazer alguns para a verdade, que não é o Espírito que se incorporou em Allan Kardec, mas que é a palavra de Deus, que nos é trazido pelo Espírito Santo. Vamos orar então, agradecer. Obrigado, Senhor, que Tu és a verdade, que Jesus, o Verbo, é a verdade. Obrigado que nós temos a Tua palavra, Senhor, que nós não precisamos ser enganados por ninguém, não por homem, não por espírito nenhum. E obrigado, Senhor, por nos trazer aqui essa noite para aprender um pouco mais sobre aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, e das pessoas que se encontram nessas doutrinas, nesse espiritismo, Senhor. Pai, pedimos por um grande avivamento até de nível nacional, Pai. Se existem 30 milhões, Senhor, de pessoas ou mais que são seguidores do espiritismo, Pai, pedimos que de alguma forma o Senhor venha livrar essas pessoas. Senhor, venha quebrar as correntes, Senhor, venha abrir a mente de todas essas pessoas, Pai, e principalmente, Senhor, dos líderes do nosso país, todos os governantes, Senhor, que estão envolvidos com o espiritismo, que seguem essas doutrinas da reencarnação, e, Senhor, que fazem leis se baseando nessas doutrinas. Pai, em nome de Jesus, abre os olhos dessas pessoas, salva-as, Senhor, e nos dá governantes que conhecem a Ti, Senhor, nos dá governantes que seguem a Tua palavra. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos porque Tu tens sido bom conosco. Tu tens livrado cada um de nós, Senhor, de uma vida sem sentido, de uma vida longe de Ti, e hoje nós temos comunhão contigo, Pai.
Isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Te agradecemos por esse acesso livre, por essa comunhão íntima, Senhor, por uma conversa que nós podemos ter todo dia, pela orientação que recebemos através da Tua Palavra, através do Teu Espírito, Senhor, nos dando direção em nosso coração, Pai. Continua, Senhor, se revelando a cada vez mais e nos guiando, Senhor, nas Tuas veredas, em nome de Jesus. Amém.